começando o nosso podcast Tudo Sobre Mim, a Mãe. De volta com a segunda temporada. Tava com saudade, amiga. Muita saudade. Saudade de ti, saudade de vocês. Muito feliz de estar de volta com muitas novidades. É verdade. A nossa primeira temporada foi um sucesso, recebendo mães, mulheres incríveis aqui. Aliás, para quem não viu, tá disponível aqui no nosso canal do YouTube, também nas plataformas de áudio. Passaram por aqui 8 entrevistadas, né? 8 bate-papos, compartilhando maternidade, compartilhando histórias de vida muito legais. Se vocês não assistiram, fica a dica para compartilharem, né? Com os amigos, com as amigas, com os pais também, para conhecerem ainda mais as mães, né? Do nosso Brasil. E também para vocês se inscreverem no nosso canal, dar o like, toda aquela linguagem jovem, Isso né? aí, se Curtir, inscreve. compartilhar com os amigos, porque assim a gente consegue chegar com o nosso conteúdo a mais lugares, a mais pessoas, e isso é bem importante pra gente. Trocas e aprendizados maternos, recebendo sempre mulheres muito especiais. A nossa pergunta, né, da primeira temporada é: qual a mulher que nasceu com a tua maternidade? E a gente vai seguir, porque as respostas são incríveis, porque a gente aprende com cada uma das nossas convidadas aqui, mas nessa temporada a gente tá agregando algo mais, né, gente? A gente quer falar um pouquinho mais, a gente quer ir além. E o que mudou na tua vida profissional depois da maternidade? A gente sabe que a maternidade é carregada de mudanças e esse foco desse podcast aqui é pra gente falar um pouco sobre essas mulheres, sobre essas mães. Por isso, Tudo Sobre Mim, a Mãe, aliás, inspirado no filme do Almodóvar, que é Todo Sobre Mi Madre. Filme premiadíssimo, Oscar e... filme imperdível, para quem não assistiu. Fica a dica, já começamos com dica. E começamos também essa segunda temporada com parceiros, marcas que acreditam no nosso conteúdo de maternidade para transformar o mundo. E a gente já quer começar agradecendo a esses parceiraços que chegam por aqui, que é Assum Supermercados e também a Vinícola Aliança, 2 marcas que têm um propósito muito parecido com o do nosso podcast. Muito parecido. Cooperativa, supermercado, que inclusive nós frequentamos. E é família, né? Tem tudo a ver com a pauta do nosso podcast. Mas vamos conhecer a nossa primeira convidada dessa segunda temporada, uma mulher incrível, amiga, temos histórias de vida, né, de proximidade, tanto eu quanto a Tati, jornalista, mãe do Lorenzo, mulher e mãe que deu uma guinada profissional, aliás, completando 1 ano dessa guinada profissional. É isso aí, a nossa convidada é uma pessoa especial, que realmente esteve na telinha diariamente por muito tempo e deu uma guinada, como a Xana falou, depois de 25 anos trabalhando na mesma empresa. A gente vai descobrir, mas eu acho que tem muito a ver com a maternidade dela, essa mudança. Sempre tem, né? É a nossa convidada. Vamos revelar, então, seja bem-vinda, Carla Fachin. Enfim, pra rimar, né, amiga? Ótimo, bem-vinda, Carla. Obrigada, gente. Que prazer estar aqui com vocês, Tati, Xana. Muito prazer mesmo. E falar sobre maternidade, ainda mais quando a gente se identifica nos assuntos, né? E tudo que vocês falaram aí, eu assino embaixo, porque sim, a maternidade, ela transforma a mulher e faz a gente tomar decisões que são surpreendentes muitas vezes. E sabe o que é legal que a gente tem visto, Carla? Que a gente está trazendo aqui conteúdos que as pessoas não estão acostumadas a ouvir dos profissionais. Quer dizer, tantos anos as pessoas te acompanharam na televisão, né, na comunicação gaúcha e brasileira, mas poucos sabem da vida da maternidade, né, da Carla. Então é uma forma também da gente humanizar essa profissional, né, que tanto entrou na casa das pessoas, porque a gente de alguma maneira faz parte da vida das pessoas e elas também querem fazer parte da nossa, né? Por 25 anos as pessoas só viam a Carla jornalista, a Carla profissional, Hard news, né? Hard news, que vestia todo um personagem para entrar em ação. E, independentemente dos meus problemas pessoais, do que a gente carrega fora da empresa, fora do trabalho. Então, assim, por 25 anos, eu fui a imagem que as pessoas me conheciam até o ano passado, né? Então, é isso, é uma mulher que estava lá, independentemente do que estava acontecendo, estava lá dando a notícia, tentando ser o mais imparcial possível, ser o mais correta, passar uma credibilidade, né? E uma informação de uma forma em que a minha imagem e as minhas expressões e emoções não interferissem no resultado final. Olha, e fizeste isso com
maestria. Ainda tens uma legião de fãs aí. É verdade. E Olha aqui, ó, deixa eu só te pedir uma coisa. Eu tomei um golinho de café, eu achei deselegante a gente não oferecer um cafezinho pra Carla aqui. Aliás, né, a gente tá cheio de novidades. O Assum Supermercados convidou alguns parceiros para estar com a gente aqui nessa segunda temporada. E neste episódio, olha só coisa boa, o parceiro é café. Ai, Dolce chique. Gusto. Adoro. E a gente nenhuma tá mãe aqui, vive sem café. Nenhuma mãe. Não e nenhuma tem jornalista também. Nenhuma jornalista. Em nenhuma fase da vida da maternidade. Primeiro porque a gente não dorme, depois porque a gente segue não dormindo, e depois porque a gente não dorme ainda, Você né? sabe que quando eu engravidei do Lorenzo, eu fazia o Bom Dia Rio Grande, eu acordava às 4 horas da manhã. Aí, então, a minha obstetra, minha gineco, ela me autorizou a tomar 2 cafés, assim, de manhã. Então, eu tomava aquele cafezinho pequenininho lá na TV às 5 horas da manhã. Então, eu chegava, assim, sedenta por um café para acordar. E então, eu conseguia tomar às 6 da manhã, outro antes de entrar no ar, Ai, assim, gente, eu pra nunca acordar. cumpri o que... Porque Bom, mas não enfim, não vou libera. contar, Pois não vou é, contar. não, essa disciplina. Mas Então, agora eu posso escolhe um. escolher, eu quero todos. A gente depois faz um Pode. kitzinho pra tu Tá levar. bom, eu quero. A gente tá aqui com a nossa Não, cafeteirinha. e tem uma coisa, Eu né, quero experimentar Carla? esse Cápsulas cappuccino. premiadas. Ah, é? Então, Conta isso, daqui Tati. a pouco, ó, a Nestlé Dolce Gusto, cápsulas premiadas, 50 mil reais em prêmios, ou iPhones 13 ou ainda outros prêmios surpresas. Ai, que Então vai bacana. lá no Assum, compra as tuas cápsulas e ainda tem a chance de concorrer a um monte de prêmios. A Tati vai fazer o cafezinho pra gente aqui. A gente já vai... Olha, tá cheio de coisa boa aqui. Enquanto isso, eu já vou te Vamos. perguntar. Tu tá aí contando dessa... Como é que foi esse início da maternidade, trabalhando no jornal? Acho que muita gente tem essa curiosidade. O filho já tá entrando quase na pré-adolescência agora, mas como é que foi esse início aí? Tu fazia o Bom Dia Rio Grande? É, assim, não dá pra dizer que foi fácil, né, Xana? Eu acho que não é fácil para nenhuma mãe esse início. Porque, primeiro, por conta dos hormônios, né, que a gente tá lá, né, em ebulição, assim, é tudo uma novidade. Embora a gestação, ela seja muito sábia pelo fato de levar 9 meses pra gente se preparar para essa mudança radical na vida da gente, porque não existe uma gestação que não mude a vida de uma mulher, principalmente. Obrigada, Tati. Então, assim, foi uma mudança, por mais que eu tenha me preparado para esses 9 meses, acordar às 4 horas da manhã para fazer o Bom Dia era, assim, algo, de certa forma, penosa para mim. Sim, Então, né? O relógio biológico da gente não é preparado para acordar esse horário. não, exatamente. E a gestação também faz com que tu E te deslocar naquele tenha horário, mais hein, Carla? sono, né? Também até o deslocamento, eu moro perto da TV, eu morava perto da TV na época, então isso fazia com que eu não tinha problema, assim, com isso, né? O meu maior problema mesmo era acordar, era vencer o sono que a gestação inevitavelmente, Nossa. né, traz para a mulher, né? A gente tem muito sono. Então, eu chegava na TV, eu precisava desse café, eu consegui, durante os 9 meses, ter essa disciplina de tomar só os 2 cafezinhos autorizados, comia muita fruta, tomava muita água também, mas à tarde eu dormia. Eu dormia, assim, horas. Eu fui uma grávida daquelas que dormia também. Dormia eu e... dormia. Eu na Sim. primeira gestação, porque depois, né, com uma filha de 1 ano em casa, não deu. No segundo eu não E consegui quando dormir. nasceu, Lorenzo, como é que foi, assim, esse processo? Claro, tu tirou licença maternidade e tal. Sim. A gente tem visto hoje muito, né, Carla? Claro que essas mudanças vão acontecendo do entendimento do papel das mães na vida familiar e também no trabalho. Eu acho que as empresas estão se preparando melhor para isso, ainda há um longo caminho, eu acho, a percorrer. Mas a gente vê hoje, alguns dias atrás apareceu uma cena de uma jornalista fazendo apresentando um programa com o filho no colo. Não sei se vocês viram isso na internet. E um pai E um também. pai também, que com eu o achei menino entrando ao maravilhoso, vivo. perfeito. Porque O não, Daniel Escola É. também, né? Numa ocasião pegou a Jojo no colo, Sim, lembra? Pela sim, Rádio exatamente. Olha, eu lamento não ter tido essa oportunidade, porque eu Sim. ia adorar poder ter o Lorenzo perto de mim para atender ele, né, enquanto eu trabalhava. Isso não aconteceu. Eu me organizei, me planejei para enquanto eu tivesse na TV, enquanto ele era. Na verdade, eu coloquei ele na creche já, na escolinha infantil, né, com 6 meses. Foi quando eu digo que foi o segundo cordão umbilical que eu cortei. Porque
a gente se prepara para aquela volta, né? A volta é muito difícil. Eu achei para mim muito, muito sofrido a volta ao trabalho. Não pelo trabalho, porque eu acho que qualquer mulher que tem uma profissão e gosta do que faz, ela se sente voltando, retomando a vida. Retomando Profissional, parte dela também, parte né? da vida dela, exatamente. Da própria Mas mulher. parte dela, nunca mais, né? Porque sai de dentro do teu corpo, é a tua metade da tua vida que tá ali naquele serzinho. Então, quando eu me preparei para deixá-lo na escolinha, no berçário, os primeiros dias de preparação, ok, eu deixava ele ali, mas eu ficava sentada aqui esperando, né? Bem coruja e cuidando, assim, de canto de olho. Adaptação. Adaptação, exatamente. Então, assim, chegou um dia em que a moça disse assim para mim, pode ir. Ir pra onde? Vai passear, vai no shopping, vai tomar um ar. E dá pra fazer isso, tipo... tipo aquela quando as crianças saem todas de casa e a pessoa caminha, a mãe caminha dentro de casa tentando achar o que fazer e não acha, né? Aquelas milhões de coisas que passam na cabeça da gente que a gente gostaria de estar fazendo enquanto está com os filhos, né? Eles saem e aí tu fica num vazio, assim, o que eu queria fazer mesmo? Mas daí a gente se chibata, né? Porque sim. assim, porque daí vem aquela culpa. Mas como é que eu vou deixar ele ali se ele pode estar comigo no shopping? Então, tinha esse conflito. E quando aconteceu essa primeira vez que ela disse pra mim, vai, o Lourenço tá bem, tá ótimo. Aí eu entrei no carro, eu cheguei em casa, eu estacionei o carro na garagem, eu morri chorando. Eu chorei assim, ó, eu tinha... Era um choro que atropelava o outro, assim. Ali eu escrevi um texto que eu compartilhei nas redes sociais sobre o segundo cordão umbilical, que era muito difícil, porque assim, o quanto a gente tem um amor, o quanto a gente dedica, o quanto a gente se entrega para aquele ser que a gente está gerando, e daí chega um momento da vida em que tu tem que passar ele para outras pessoas cuidarem. E qual é a certeza, qual é a garantia que eu tenho que essas pessoas que eu confiei vão cuidar do meu filho como eu gostaria que elas cuidassem. Então, assim, é um entregar para Deus, é um entregar para essas pessoas. E que, de uma certa maneira, resume o que vai acontecer sempre na Sempre. vida da Ia te mãe. falar, o Sempre, dia que tu deixar exatamente. agora, loguinho, o Lourenço com os amigos pra passear no shopping. Não, e dói, foram não vários sabe, momentos. né, Aí, ok, ele foi pra escolinha, foi ótimo. Aí foi lá, fez berçário, maternidade, quando foi subir pro o jardim B. Aí ele tinha que subir escadas. Vamos lá, todo dia aquela rotina, né? Chega um dia, ele olha pra mim assim, mamãe, você fica aí, eu subo. Outro cordão. Corta outro. Tá bom, meu filho. Lá subiu ele pra salinha. Vai chegar o dia, mãe, me deixa na esquina. É. Eu me lembro lá em casa era assim. Agora a fase é assim. Eu chamo ele de várias, né? Meu bacuri, meu príncipe dourado, meu pintinho amarelinho, meu pacotinho, enfim, né? O Lourenço tem vários apelidos em casa. E daí ele disse pra mim, mamãe, eu amo como tu me chama. Mas na escola tu não chama, tá? Ai, que amor. E eu, por quê, filha? Ele, porque eu não quero passar vergonha. Eu disse, não, filha, a mamãe não vai nunca fazer tu passar vergonha. Óbvio que eu vou em algum momento. Meu mais velho. Meu pico Lourenço. O meu mais velho, que tem 5 anos, enorme, né? Um moço, ele disse, mãe, eu não sou nenê. Tipo, nenê são os meus irmãos, eu sou um guri grande já. Nossa, ele já tá com esse comportamento. Sim, o Gonçalo tá assim, ainda mais quando tem irmãos mais novos, né? Então tem aquela coisa de eu sou o maior, eu posso. Mãe, a Mercedes tá comendo doce, ela não pode. Ai, que amor. Dedura ainda os irmãos, né? Eu ouvi assim, ó, eu fui levar no shopping pra comprar uma roupa, eu ouvi assim, tu ainda não entendeu que eu não gosto de nenhuma roupa que tu escolhe pra mim? Ai, gente. Ou seja, acabamos de descobrir. Só pra pagar, é isso? Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, assim, é uma coisa muito interessante, né? Isso eu já falei pro Lourenço também e falo pras minhas amigas. O amor que a mãe sente pelo filho é diferente do amor que o filho sente pela gente. E eu não sei como foi com vocês, mas assim, quando óbvio, eu sempre amei minha mãe, eu amo a minha mãe. Mas quando eu me tornei mãe, como se uma cortina se abrisse e eu conseguisse enxergar exatamente o que ela sentia. E entender as abnegações, né? O quanto ela se privou de muitas coisas, tudo em detrimento de um amor pelo filho. Eu acho que eu só entendi o amor que a minha mãe sente por mim quando eu me tornei mãe. Porque daí eu olhei para ela e disse assim, agora eu te entendo, mãe. Então, assim,
me desculpa por esses momentos e dizer, eu não quero isso que tu tá escolhendo pra mim. Embora a gente saiba que ela só faz isso a gente só faz isso por amor, né, pelos filhos. Claro. Então até a minha relação com a minha mãe, que já era boa, ficou melhor ainda. Entrou É, numa mas pauta ótima, né? Porque eu ia ótima. te perguntar isso, assim. É. Como que foi essa tua construção enquanto filha, né? Assim, tu sempre desejou ser mãe, tu te lembra, assim, de brincar em casa e a gente teve um depoimento aqui, por exemplo, da Fernanda Rodrigues, que ela disse que, inclusive, foi fazer terapia porque ela só queria ser mãe, assim, ela só falava em ser mãe, inclusive chegou Desde a sempre. ser um pouco patológico para ela e que ela teve que se tratar porque ela não conseguia se distanciar da filha quando nasceu, enfim, e acabou fazendo terapia para lidar com isso. Como é que foi para ti essa construção? Tu sempre quis ser mãe? Sempre quis ter um filho só? Como que foi? Eu nunca quis ser mãe, nunca Olha. brinquei de ser mãe. Não? Não, eu sempre brinquei que eu era namorada. Jornalista. Não, eu Não? brinquei que eu era professora, então eu eu juntava também era todos professora. os amiguinhos da. Eu moro lá em São Cepé, os meus vizinhos todos eram meninos, eles brincavam com os meus irmãos. Eu era a menina, única menina, né, do grupo. Então, assim, eu juntava todos e botava todos eles em fila. Sentem, vocês vão prestar atenção. Botava um quadro negro lá na minha casa e lá eu ensinava eles. E eu imitava minha professora. Tinha uma professora que ela usava um casaco por cima, assim, dos ombros. Dela ia escrever no quadro, ela segurava aqui para não Só sair. largava, Só largava assim, por cima. chiquérrima. Eu achava aquilo de uma elegância e eu fazia exatamente igual. Então a minha mãe achava que eu ia ser professora. Mentira, eu só estava imitando aquela professora que eu adorava e gostava de botar ordem nas crianças. Então, assim, eu brincava disso. Xana, a nossa época de prenda. Eu peguei uma faixa minha, de umas que eu ganhei, que eu conquistei. Eu cortei uma faixa, a parte de trás. Tu cortou a faixa? Claro! Eu fiz várias Não tiras. pode. Claro que faz, que pode, eu posso. Eu cortei várias fiz. tiras. Eu posso e fiz. Eu fiz várias tiras e em todas elas eu escrevi primeira prenda, glamour, rainha, não sei o quê. E daí, assim, era até ano 2000. Porque o ano 2000 Sim. estava muito longe, né? Longíssimo, né? Estava muito longe. Então, as minhas Barbies que eu tinha e as Suzes das minhas tias que deixaram para mim, todas elas tinham faixa de couro das minhas faixas de prenda. Nunca pensei em fazer isso, eu acho que ainda vou fazer. Eu que recortei, tu legal. acredita nisso? Então eu tenho sim, eu tinha isso. E quando chegava o carnaval, eu ia lá pra avó, lá fora, eu juntava as penas de galinha e eu fazia esplendor de fantasia das minhas Ou fantasias. seja, tu tinha essa coisa de ser até meio artista, né? Assim. Então, assim, eu nunca brinquei de ser mãe. Mas assim, o fato de eu nunca disse que eu nunca quis ser mãe. Eu nunca alimentei isso em mim. Até, enfim, encontrar uma pessoa que eu amava, que eu achava assim, bom, é com essa pessoa que eu quero constituir família, eu acho que vai ser bacana. E daí o círculo de amigos começou também a ter filhos, então tu acaba se envolvendo pelo meio E que a tu vontade convive. não veio, assim? Tu não sentiu Evidentemente, alguma Quantos coisa anos, muito orgânica também? à medida em que a É. idade vai passando aí. e que a gente vai vivendo etapas, vai superando etapas, tu vai querendo algo mais. E eu, assim, eu quero viver esse amor, eu quero entender esse amor, eu não quero não ter essa experiência, sabe? Que tá E tudo bem também se não tiver a experiência, É. né? Mas... Eu queria ter tido mais filhos, mas eu não consegui. A primeira vez que eu engravidei, eu estava com 37 anos, daí eu tive um aborto espontâneo, que foi algo que me abalou profundamente. Fiquei muito mal mesmo. Porque até então eu sempre fui uma pessoa saudável, sempre pratiquei atividade física, eu bebo socialmente, eu nunca fumei, nunca usei drogas. Então, assim, eu tinha tudo para dar certo na primeira gestação, na primeira tentativa. E os exames estavam tudo ok e não deu certo. Eu escutei o coraçãozinho, logo em seguida eu senti que o seio murchou, a barriga murchou, daí eu avisei a médica, oi, acho que tem alguma coisa estranha no meu corpo. Ela assim, vamos lá, faz Que um... loucura, né? É horrível, né? Tu sente, né? Ai, Então, cara. eu fui fazer o exame e aí a membrana já estava, né, se desmanchando, assim. Daí vou ter que fazer uma curetagem. Então, foi um processo muito dolorido, muito dolorido. A gente vê que te emociona até hoje. Assim, foi bem difícil, assim. Eu fiquei 15 dias aí, né, para me recuperar disso. Daí eu passei um tempo, ok, tá, vida que segue, né? Aí daqui um pouco, vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Pimba, consegui engravidar de novo. Que bacana, consegui. Mas daí eu disse para a médica, agora eu vou cortar tudo pela metade.
eu vou diminuir a intensidade das minhas atividades físicas, eu vou cortar qualquer possibilidade de tudo que eu possa representar. Por isso, Xana, que eu, na terceira vez, eu tomava só os 2 cafezinhos, por isso que tu tá entendendo? Já tava super Porque assim, né? Então, daí, quando eu engravidei pela segunda vez, aí eu comecei a ter esse cuidado. Aí aconteceu o incêndio da Boate Kiss. E daí eu fui para Santa Maria, passei uma semana lá trabalhando horrores. E assim, Santa Maria é uma cidade que eu tenho muita ligação, uma cidade que eu morei. A minha família é de São Cepé, mas eu tenho muitos amigos. Eu conheço algumas famílias de algumas vítimas. Então, assim, aquilo foi algo bem impactante para mim. E eu tentava o tempo todo trabalhar que, olha, eu não vou me abalar. É difícil, né? É difícil. É fácil em alguns assuntos tu conseguir separar o lado profissional do pessoal e não te abalar pelaquilo que tu tá vivendo. Mas a vida de jornalista tu tem que entrar, tu tem que te aprofundar, tu tem que viver a dor, tu acaba vivendo a dor do próximo. E a própria gravidez, ela te sensibiliza, né? Os muito. hormônios deixam a sensibilidade da gente à flor da pele, se né? identificando com aqueles pais, exatamente, já, né? Claro, então, pais e mães. Tragédia. Então, quando eu voltei de Santa Maria, eu ia sair, eu tinha férias. E no primeiro dia de férias, daí eu já comecei a ter sangramento, e daí eu tive hemorragia, e daí eu tive a minha segunda perda. Aí eu passei uma semana tendo todas as dores do parto para eliminar o saco gestacional, enfim, né? Que é uma coisa que acontece. Graças a Deus eu não precisei fazer curetagem, porque fazer uma segunda curetagem eu poderia muito bem prejudicar muito a parede do meu útero e ter que perder o útero e não ter um filho. Mas tu chegou a pensar em não ter filhos aí em função disso? Não. Não. Carla, tu falar uma coisa super importante, só pra pontuar, assim, a gente até não teve ainda esse tipo de troca aqui, né? É verdade. Porque eu tenho lido muito sobre como as pessoas não conseguem lidar com esse luto, né? Da mãe que, enfim, que não chegou a avançar a gestação, né? Que teve essas perdas. Mas eu acho que isso, assim, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Então, eu trouxe essa responsabilidade para mim, dizendo, eu amei esses momentos em que eu emprestei o meu corpo para essa luz que veio, recebeu o amor e o carinho e o calor do meu útero e partiu para acabar a sua jornada. Eu interpretei dessa forma. As 2 vezes eu interpretei assim. E eu rezei e pedi que eles encontrassem o amor onde eles estivessem, já que não foi dentro do meu corpo, do meu ventre, para eu dar vida para eles, entendeu? Então, assim, não é fácil. Eu tive um apoio extremo da minha família, de acolhida. A própria médica que me acompanha, que sempre foi a mesma pessoa também, me disse, Carla, olha, fizemos os exames, não tem nada contigo. Foi alguma coisa que não era para vingar. Então, né, pela medicina, não deu certo, melhor que seja assim e bola para frente. Não é bem assim, bola para frente, sabe? Eu sou uma pessoa muito positiva, muito para cima, eu consigo botar a bola para frente, mas tu fica. Sim, porque é uma dor, é uma perda. Tu tem que voltar ao trabalho, tem que voltar à tua rotina, tu tem que responder pras pessoas que, né, tem que isso, não. né? Então é isso que eu quis referir, né? O quanto a gente tem que olhar com cuidado para essas mães, né, tu sabes, Tati, que assim, nas 2 perdas, eu só comecei a falar delas muito tempo depois. Eu não falei na TV. Na TV é só a chefia que sabia. Porque, assim, eu acho a gestação é uma coisa muito delicada para as mulheres. Até as 13 semanas, tudo pode acontecer. Sabe? Aconteceu comigo e aconteceu com várias mulheres. Que a gente nem sabe, até porque às vezes eu acho que um pouco que a Tati está dizendo é isso. As mulheres às vezes nem se sentem à vontade de contar. Né? Porque, na verdade, a gente sabe que o risco é grande. E à medida em que tu vai ficando mais velha, a partir dos 35 anos, a probabilidade de tu ter uma perda ela é maior. Então, assim, nessas horas, a minha dica é segura a ansiedade, espera um pouquinho, porque é muito complicado uma vez que tu manifesta, que tu divulga. Assim, ali no início, né? No início, e daí tu
tu tem que dar satisfação, às vezes tu não quer dar satisfação pra ninguém, tu quer ficar quieta no teu canto. Ainda mais uma entendeu? pessoa como tu que trabalha com a imagem, que sempre Exatamente. trabalhou com comunicação, e que as isso. pessoas, né, querem te dar o carinho, enfim, Isso. acabam falando sobre o assunto e te magoando mais, né? Assim, porque a dor tá presente diariamente daí, na resposta É que pras as pessoas pessoas. processam a dor de formas diferentes, Sim, né? sim. E eu processo muito a dor ficando no silêncio, então eu não manifestei isso, assim, eu fiquei muito mas eu fiquei recolhida. Quando eu tenho alguma coisa que me incomoda, eu me recolho, eu não consigo externar muito isso, né? E Então aí veio passou. Loureus. Daí quando eu fui pela terceira vez, daí o que aconteceu? Quantos anos tu tinha já daí? Tu começou com Deixa eu só contar 37. deixa eu só contar um fato, que é uma Vai. coisa que quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu tenho gatas, né? Ah, sim. Então, quando eu perdi a segunda vez, a gente foi de férias para o Uruguai e na volta eu voltei a trabalhar e eu encontrei o Júlio César Santos Sim, colega. no estacionamento. Poxa. E ele olhou para mim e falou assim: eu lembrei de ti, eu tenho um presente que é a tua cara, vem aqui agora. E daí eu cheguei no carro dele, tinha um gato, Isso é. sim, um filhotinho de gato, que é a Aninha. Que lá da TV. Não é da casa dele, porque ele porque tinha lá, foi assim, seguido tinha uns gatos lá que a galera cuidava, né? é que o Júlio César Santos, ele tem um sítio em Eldorado e ele tem um zoológico, né? E ele ganhou uma gata, e ganhou outra gata, e aquela gata deu cria, e nasceram aqueles persas, e ele não sabia o que fazer com aqueles monte de bicho. E ele disse assim, lembrei de ti, porque eu sei que tu gosta de gato. E eu vi aquele gato, assim, no primeiro dia que eu tava voltando, ninguém sabia de nada que eu tinha vivido, porque eu tava em férias quando isso tudo aconteceu, ninguém sabia. Então, a Ninha foi minha redenção, assim, sabe? Eu me dediquei àquele amor para aquela gatinha, daí eu desviei o meu foco, sabe? Daí eu tinha que cuidar da minha gatinha, e eu sempre gostei de bichos, na minha infância em Cruz Alta, em São Cepé e depois, né, na minha vida em Cruz Alta, eu sempre tive bicho, gato e cachorro, sempre gostei. Aí, então, a Ninha entrou na minha vida e eu pude dar uma desopilada, assim, né? Aí, daqui a pouco, médica disse, vamos tentar? E eu, ai, meu Deus, tá, vamos tentar. Daí eu engravidei de novo, pela terceira vez. Daí eu cheguei na chefia da TV e disse, eu preciso chocar o meu filho. Eu vou ser a galinha que vai chocar o meu ovinho, porque eu não tenho mais estrutura emocional, física, psicológica para passar por uma outra perda. Então, assim, eu quero ver o que eu posso fazer para dar certo. Aí, tudo que eu tinha cortado pela metade na segunda vez, eu cortei, né? Eu já ia dizer, café nunca mais, né? Naquela época. Então, assim, eu apresentava o Bom Dia sentada. Eu não saía mais na reportagem, eu ficava sentada na redação, eu fazia produção, fazia tudo, eu ajudava todas as equipes sentada. Eu saía da TV, eu ia para casa, eu dormia a tarde inteira. Eu deitava na cama, levantava, ia pro sofá. Me dá uma aguinha, me dá um cafezinho. Não, sozinha, Sozinha, não, porque meu marido na época estava trabalhando. Então, assim, foi chocou. Com muita resiliência, sabe? Eu não sofri. Eu só rezei que ele viesse com saúde, porque eu só queria isso, que ele viesse com saúde, e eu choquei. E daí veio meu pintinho amarelinho, que me traz muita felicidade. Eu ganhei ele com 39 anos, eu comecei esse processo de tentar com 37, e eu só consegui realizar o sonho de ser mãe com 39 anos. Então, assim, gostaria de ter tido mais? Sim, porque é alguma coisa incrível, né? Tu que tens mais, tu tem 2, né, Tati? Pois é. Então a gente sabe que a gente consegue multiplicar esse amor, né? A gente nunca dividir. Tu não divide, né? Então, assim, eu não sei o que é multiplicar esse amor. O meu amor tá concentrado nele. Mas, enfim. E a gente que tem irmãos também, né? Gostaria de dar irmãos aos filhos, exatamente, né? Também tem isso, né? Exatamente. Então é isso, é a minha saga, né, o meu destino ter ele, e eu tento fazer tudo que eu posso por ele, ser parceira e promover. Daí vocês me pediram fotos, né? Sim. E daí eu não tinha entendido, assim, que tipo de foto. Depois eu mandei fotos de coisas que eu realmente adoro fazer com ele, que é pedalar, a gente vai hoje a gente foi. A gente tá sempre querendo, eu tô sempre querendo fazer coisas com ele, sabe? Parceira, né? De promover conhecimento, experiência, que eu acho que é isso que a gente realmente leva da vida, sabe? Eu tento dar menos e proporcionar mais, assim. Quero ir pro parque, vamos pedalar, vamos fazer um piquenique, vamos pra praia,
vamos viver, vamos... Lorenzo, a minha casa sempre foi um playground, assim, desde que o Lorenzo nasceu. Eu perdi a sala. Minha sala hoje é sempre, cada vez mais... Hoje tem um trem montado lá no meio da minha sala. Alguma vez tu te importou com isso ou tu, não, tipo... Nunca. Minha casa, eu não me importo. Eu não sou uma pessoa que me importa. Assim, claro, mas isso modificou, Carla? Tu era, assim, uma pessoa super organizada antes, que queria as coisinhas no lugar, e daí, quando chegou o filho, tu disse, não, agora deixa eu bagunçar. Quero te dizer que eu era com muito orgulho. Eu dizia que eu achava uma agulha no palheiro no meu apartamento em Cruz Alta, no escuro. Pessoa organizada, eu ia assim, ó, no escuro. Agora, meu Deus, eu não posso caminhar no escuro, porque eu vou pisar num Lego. Numa bola, não, né? e se tiver uma sala de 80 metros quadrados, Vai estar lotada. tu vai pisar naquele Lego. É incrível, né? Porque a Sim. gente sempre acha. Mas assim, tu falou das coisas que tu gosta de fazer com o Lorenzo, e essa temporada a gente quer falar um pouco sobre essas transformações, né? A gente quer entender que mulher é essa que nasce com a maternidade, que a gente já entendeu também, inclusive, que a tua é super diferente, né? Como de todas que passaram por aqui. Mas a gente tem percebido e percebeu na primeira temporada que a própria maternidade acaba gerando nas mulheres uma necessidade de mudança. Foi o Lorenzo que te impulsionou para tua mudança profissional? Foi. E o que de fato, assim, tu sentiu no teu dia a dia que mudou realmente? Tu disseste assim? que o start para essa mudança começou com o nascimento dele, né? Ali eu percebi que em algum momento eu ia ter que tomar uma decisão. Já com base no que eu via nas minhas colegas dentro da redação e que tinham filhos e que estavam vivendo essa cobrança, que chega uma hora em que os filhos cobram a presença dos pais, né? Da mãe, principalmente. E eu olhava para aquelas mães que se queixavam disso e eu dizia, eu não quero viver isso. Eu não quero viver isso que tu tá vivendo. Eu pensava para mim, sabe? Respeitando a escolha de cada uma sabe, né, onde o sapato aperta. Sim. Eu disse assim, vai chegar uma hora em que o Lorenzo vai cobrar a minha presença e somando toda essa carga que eu trago, né, para conseguir ter ele, eu sabia que em algum momento isso ia chegar. Daí tu me pergunta, tu te preparou para isso? Não me preparei. As coisas elas foram acontecendo e, sabe, a chaleira foi chiando, daqui a pouco a água transbordou. Então foi esse momento que aconteceu isso, né? Esse momento de ebulição de eu dizer, chega, agora eu já vivi tudo que eu podia viver como profissional. 25 anos, eu fui uma pessoa muito realizada, eu sou muito grata à RBS, eu sou muito grata a tudo que eu vivi, a tudo que eu aprendi, ou todo o conhecimento que eu adquiri, as experiências que me foram oportunizadas, eu sou muito grata. Mas eu cheguei num momento em que eu queria viver outras experiências, eu queria mudar minha pauta, eu queria viver uma coisa nada hard news, como sempre foi a minha vida profissional, hard news, eu queria viver uma pauta positiva. Então, assim, eu me despi da jornalista da televisão para tentar ser a Carla, mulher, mãe, a Carla dos bastidores, que as pessoas me conheciam, que tu me conhecia, mas que no vídeo eu não podia ser, porque, enfim, é um modelo de negócio que eu tinha que respeitar e era aquilo ali bacana, eu sempre adorei. Mas chegou um momento em que eu queria viver novas experiências e eu não queria deixar isso postergar cada vez mais. Lorenzo, com 7 anos ele já vinha me cobrando muito, tipo, você não vai poder estar lá, né, mamãe? Ai, você não vai, né? Sempre final de tarde. Mamãe, então assim, apresentadora de um jornal das 19 horas e os eventos na escola eram às 18. Então assim, meu Deus, eu estava sempre assim, sabe, com 2 facas apontadas para mim, uma do compromisso profissional, que eu sempre gostei do que eu fiz, mas eu também aquele amor e aquela vontade de viver essas experiências com ele. E nada substitui isso. Não. Sabe? Nada substitui. E não é a apresentação do Natal que vai substituir a apresentação do Dia das Mães que eu não fui. Então, assim, são momentos diferentes. E não é a avó que vai substituir a tua presença. Não é a avó, né? não é o pai, não. É uma experiência que eu quero não, viver. É tua, né? Do teu É sentimento. minha experiência, não é nem por ele, é por mim e por nós também, pela essa conexão. Porque, assim, uma coisa que eu também aprendi, e eu não sei como é que foi com vocês, porque, assim, o amor pelo filho, ele é uma coisa quando ele tá na barriga, outra coisa quando ele tá no teu colo. Essa conexão, isso aí tu vai gerando, tu vai construindo, é o tijolinho que tu vai colocando todo dia nessa tua construção. E essa minha relação com meu filho, ela é diária. Eu acompanhar o desenvolvimento dele é diário. Não é assim, tá, tu é meu filho, agora vai lá, vou terceirizá-lo, mas tu é meu filho.
quero isso. Eu nunca quis terceirizar meu filho. Eu sempre quis viver com ele as experiências. Eu sempre quis estar com ele, acompanhando o que ele estava vivendo para eu entender assim, olha que bacana, Lorenzo, o que a gente está vivendo juntos aqui. E tu tá conseguindo fazer isso agora? Muito, muito. Porque tem uma coisa assim, né? Agora tu tem uma rotina sem rotina. Não tenho rotina. Né? Não tenho rotina. Mas ao mesmo tempo, hoje tu tá fazendo Levou ele trabalhos, escola, por exemplo. trabalhos de Sim. redes sociais, enfim, Sim. com marcas. Tu também tem que estabelecer uma rotina tua para dar conta desse trabalho. Como é que tá sendo essa vida da rotina sem rotina? Tá dando para conciliar a maternidade nesse momento para ti tá sendo melhor? O que eu desejava com essa mudança era ter flexibilidade. E eu consegui. Porque essas mudanças, quando a gente decide, é assim, né? Ou tu tem liberdade ou tu tem segurança. Eu sempre tive segurança por 25 anos e era privada de liberdade por uma questão do negócio, do modelo de negócio. Eu abri mão da segurança para ter liberdade. Essa liberdade me faz com que eu consiga ajustar a minha agenda conforme os meus interesses pessoais. Então, assim, eu tenho o meu tempo de convivência com meu filho suficiente para que ele se abasteça de mim e eu me abasteça dele. Mas ele também tem o tempo dele, com o pai dele, na escola, Com ele. Com ele mesmo, entendeu? Nós conseguimos bem, perfeitamente bem. Tô adorando, tá sendo veio um brilho bacana. no teu olho, sabe? Quando tu fala isso, veio um brilho no Eu olho, te assim, um perguntei, sorriso né? de Como canto é que de tu boca. tá? E tu falou, olha meu rosto aqui. As pessoas perguntam como é que tu tá. Eu disse, olha, eu acho que se tu olhar pra mim, tu vai ver, eu tô bem, eu tô feliz, entendeu? Eu tô feliz. Porque era isso que eu queria. Eu queria poder ter essa oportunidade de poder estar com ele quando eu sei que é importante para ele. Carla, eu queria te sabe? fazer uma pergunta. Nesse novo formato familiar, né? Tu e o pai do Lorenzo não são, né? Enfim. Não Nós são nos casados, separamos são em separados. separaram. Eu me separei em 2018, mas o pai do Lorenzo é muito presente na vida dele. Então, ele, assim, a frequência com que eles convivem é quase que diária. Então, assim, nós temos... Ele mora perto da gente. Então, assim, o Lorenzo e ele têm uma relação maravilhosa. E isso também me dá muita tranquilidade para eu assumir alguns trabalhos fora. Claro. Porque eu vou muito pro interior também, porque eu tenho uma ligação forte com o interior. Eu adoro, eu gosto de trabalhar no interior, com as pessoas do interior, porque eu sou do interior e a gente não consegue... Não consegue Sair. tirar isso, né? Então, assim, eu gosto. Quando as marcas do interior me procuraram, eu disse, eu quero. E, assim, em nenhum momento eu titubeei por conta do Lorenzo, porque eu tenho essa rede de apoio forte. O pai dele é muito presente na vida. Então, isso me traz uma tranquilidade. E vocês também. continuam tendo uma rede, porque eu não sei se já falei aqui no programa, mas também sou divorciada, né, do pai dos meus filhos, e a gente tem uma estrutura de família mesmo, em aniversários, em comemorações, e nessa troca mesmo de uma boa relação, e que isso faz muito bem para as crianças, né? E é importante porque muitas vezes as pessoas não conseguem ter, por N motivos, e tá tudo certo, né? Como a gente diz, tá tudo certo. Mas essa conexão entre mãe e filho, pai e filho, também acaba ficando mais fortalecida pelo fato da gente estar mais tempo, né? Com a criança, convivendo e podendo fazer, né? Todos os movimentos. O filho é da mãe e é do pai. Por mais que a gente resista, às vezes. Mas é da mãe e é do pai. Não, tô Eu nunca tive né? ciúmes. Eu sou uma mãe meio possessiva com os meus filhos. Tu sabe que eu não sou possessiva? Eu sou. Eu não sou, tanto assim que eu gosto, eu fico feliz quando as namoradas do pai gostam do meu filho. Isso aqui, bom, maravilha. São boas. Porque assim, se tu não gostar, daí tu vai ter um problema comigo, isso aí, entendeu? isso aí. Não, Então, assim, isso é super importante. Eu tô fazendo muito. uma brincadeira aqui, né, Não, gente? mas é exatamente isso. Então, assim, eu não sou possessiva, eu adoro que o Lorenzo goste de outras pessoas, eu adoro que as pessoas gostem dele, porque isso me traz uma tranquilidade, entendeu? E ele é teu filho, né? A fruta não cai longe do pé. Essa é uma pauta também para uma outra discussão, né? As madrastas, porque aí muitas vezes tem aquela coisa da madrasta se Que colocar. palavra horrível, né? Mas também acho que poderia mudar essa nomenclatura, Boadrasta. né? Boadrasta, Porque, na verdade, ou a namorada assim, do pai, uma coisa que a esposa gente do pai. precisa entender é que, assim, amor de filho é amor de filho. Amor por uma pessoa é um amor por uma pessoa. Amor pela mãe é amor pela mãe. A gente consegue amar de diferentes formas. E não adianta tu ter ciúmes do filho, porque aquele amor ali não vai mudar. E não vai mudar. Ninguém não vai pode. substituir. Evidente, a gente tem casos aí que a gente, né, vê na mídia constantemente, né, dessas relações que não são muito boas e acontecem as tragédias. Mas vamos falar do mundo que a gente não quer. Isso. Mas isso tem né? a ver com as pessoas, não com a posição que ela ocupa na vida de uma Exatamente, outra pessoa, exatamente. né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que cabe
todo mundo cabe nesta matemática, né, neste cálculo. Tem espaço para todo mundo, mas tu tem que saber respeitar também o momento com o filho, o teu momento com o teu amor, com o teu novo amor, o momento com a tua família. Isso é fundamental, as pessoas terem noção disso, É o né? respeito e a amorosidade. Quando Agora, tem esses dois ingredientes, né, exatamente. tudo funciona. E o respeito, ele tá até mesmo quando a relação entre um casal que tem filhos não tá mais dando certo. Manter uma relação assim, doentia, só por conta do filho, eu também não concordo. Eu acho muito mais saudável que as pessoas se separem, cada uma monta o seu núcleo, né, monta a sua nova família e tentem viver em harmonia. Eu acho que para a criança é o melhor que tem que fazer. Quando eu e o pai do Lorenzo, o Christian, decidimos nos separar, a gente pediu um acompanhamento psicológico porque a gente queria preservar o Lorenzo. Porque era uma relação, nós dois não estamos mais dando certo, mas isso não precisa atingir o filho. Exatamente, a gente não quer que ele seja prejudicado por isso, porque ele é o nosso amor, ele é o meu maior amor, e eu tenho certeza que ele é o maior amor do pai dele, entendeu? Isso, então, vão ser assim, sempre essa nós família, sempre né? vamos ser, exatamente. Então, assim, o que a gente precisa fazer para que ele não sinta essa separação? Né? Então, a gente fez toda uma construção com um apoio psicológico, um apoio profissional, para que o Lorenzo não sentisse. E nós não tivemos nenhum problema com Sabe isso. que eu acho que isso é uma coisa da nossa geração, assim, também, da nossa evolução enquanto seres humanos, sinceramente, enquanto sociedade, enquanto relações, né, instituídas pela sociedade. Porque, enfim, o casamento, ele é uma instituição, né, que lá quando nasce, ele é uma troca praticamente financeira, né? Quando ele nasce o casamento, ele tem esse objetivo, né? Quase um acordo empresarial entre duas famílias, enfim, vai se modificando no decorrer do tempo. E a gente já viveu muitas histórias, conhece muitas histórias de mulheres que abriram mão da sua vida, por escolhas próprias, obviamente, mas em função dos filhos, né? Hoje eu acho que a nossa geração vive uma realidade diferente, claro, da própria independência financeira, profissional, que a nossa geração já é diferente das gerações anteriores, das nossas mães, das nossas avós e bisavós, mas também eu acho que da sociedade entender que a vida das pessoas, né, as suas constituições familiares, né, as suas escolhas de vida são individuais, não são algo que a sociedade deve reger, né? E que pode ter um começo, meio e um fim. Exatamente. E tá tudo bem. Claro, porque eu fui assim, muito feliz. E chegou um ponto que a gente não tava mais se entendendo. Então, assim, ó, vai ser feliz que eu também vou buscar a minha Tem aquela máxima, felicidade. teu casamento não deu certo. Como não deu certo? Fiquei Claro. 10 anos casada. Exatamente, uma coisa deu também certo. que muitas mulheres, homens e mulheres se enganam. Tem dados que comprovam que na adolescência, quanto mais tu esperar para fazer esse encerramento da relação marital, mais difícil é para os filhos. Né? Porque as pessoas muitas vezes pensam, vou elevando. Ai, tá muito pequenininho agora, tá muito pequeno. E não, dados. Inclusive, eu tenho, acompanho a doutora Paula Brito, que é uma advogada familiar, e ela traz num livro que ela escreveu muito sobre isso, né? Em cada fase, como são as reações. E é importante que a gente olhe para si, pense na sua felicidade. Claro que a família é um bem maior, né? Acho que ninguém entra num casamento pra querendo se separar. Não, a gente sabe, né, Carla? Não, então, não. Mas quando acontece, e muitas vezes nem é uma decisão, às vezes unilateral, e aí a gente tem que bola pra frente, né? Olhar como eu disse, com amorosidade. Mas eu quero te dizer que eu pesquisei sobre isso, sobre com que idade a criança sofre menos com a separação. Eu pesquisei isso também. E apontou isso, né? Apontou quanto mais cedo, menor é o impacto. Exatamente. Eu me separei e o Lourenço estava com 4 anos. Mais ou menos a idade dos meus filhos também. E eu não tive nenhum problema com ele. Mas também porque o pai sempre foi muito presente. Então, acredito que ele não teve, né? Ele não sentiu essa lacuna. Né, por conta da convivência, assim, ser quase que diária. Eu acredito na verdade, sabe? Isso aí. Acredito na verdade das relações, na verdade com as crianças, né? Uma coisa que eu digo lá em casa é o Gonçalo, que já entende um pouco mais as coisas, né? Meu filho, tu fez tal coisa, ele começa, não, mãe, não. Eu digo, olha só, existem 2 formas de fazer as coisas. Uma é mentir e aguentar as consequências. E outra é falar a verdade e aguentar as consequências. Sempre falar a verdade e aguentar as consequências vai ser muito melhor do que mentir. Então, a mãe não mente pra ti, tu não mente pra mãe, tá tudo certo e a gente vai resolver as questões. Então, a verdade, pra mim, talvez seja das coisas mais importantes da vida. Com certeza. Assim, literalmente, falar a verdade.
Podia ser uma regra para todo mundo. Duela a quem duela, né? Doa quem duela. Porque a dor, ela existe em todas, assim, o bem e o mal, o bom e o ruim existe, e os filhos também precisam aprender. A gente precisa aprender, né? Onde tem a mentira já é um problema, Já porque é daí um a problema. mentira, ela é uma ruptura, né? Ela é uma quebra de paradigma, tu perde a confiança, então não dá. Então a verdade tem que Mas ser geralmente sempre quem mente pros outros, mente pra si. É Berrengue. verdade. A gente Quero não saber. quer que tu minta Não mente nos nada. nossos quadros aqui, né? Ai, Luciana? vamos lá, Tem que vamos ser lá. verdadeira. Vamos E lá. Vamos começar com qual, amiga? Que é isso? Ai, Onde é que eu mordi a língua? É uma novidade Agora eu no apresento o programa. quadro assim, ó. Agora vai ser mímica pra adivinhar o nome do quadro. Mordi a língua. Mordi a língua. Sabe aquele? Meu filho não vai isso, meu filho não vai aquilo, meu filho não vai aquilo, meu filho não vai aquilo. Ih, mordi a língua. Mordeu muito a língua? Até que mordi, assim, mas coisa de não, meu filho não classuda, vai, né? não Que vou dar, classuda. não vou dar as coisas pra ele assim. A gente dá, não adianta. Pois é, Não né? adianta. Me conta aí algum, assim, meu filho não vai comer isso, meu filho não vai ver aquilo. Teve algumas, assim, bem pontuais que tu pensou na hora, assim. O que eu mais, condenava era aquele comportamento das crianças no shopping ou numa loja que se joga no chão Que pedindo quer e uma quer. coisa. Ah, exatamente. Ah, meu filho nunca vai fazer isso. Capaz que eu vou deixar ele fazer. Capaz. E aí? Mas, nossa, enfim. E fez. deu o brinquedo, garanto. Então, a primeira vez eu dei assim, sei lá. Tipo, pra, né, não chamar tanta atenção. Né, tu fica. Pra porque acabar com porque aquilo. é um escândalo, muito né? difícil, É. muito Mas daí, depois daquilo ali. Piorou. Não, daí eu tive uma conversa. Daí eu tive uma conversa. Eu disse: não, olha só um pouquinho. Eu tô errada em agir assim, mas tu também tá errado em agir assim. Me abaixei, olhei no olho. Sim. Não acontece mais isso. Tu não vai mais levar brinquedo desse tipo. Me deu um medo do olhar dela agora que vocês não sabem. Ah, mas eu meto medo nele. Porque assim, eu antes de mais nada, eu sou mãe. E eu tento passar essa hierarquia pro Lorenzo. Eu quero ser amiga dele, mas eu sou mãe dele. Eu sou mãe, quero o melhor para ele, Mas tu tem que ensinar. mas eu tenho que ensinar. E o ensinar é dizer não. Então, assim, talvez de repente eu tenha mordido a língua, não pela minha relação com ele, mas por uma situação nova para mim, Sim. por não saber administrar aquilo. Meu Deus, levanta, para, não é assim, calma. E tudo, sabe? Então, E aí vem a tu reflexão. perde um pouco. Mas depois que tu faz, daí tu, não, só um pouquinho, não é por aí, eu não vou perder, né, o equilíbrio, a serenidade diante de uma situação não vai dessas. deixar de ser a adulta Não. da relação, Então, assim, né? aconteceu de novo, eu disse não. Meus 5 minutos de silêncio. Meus 5 Ai, minutos. aliás, Cadê? cadê? Sucesso essa O caneta. teu, é. 5 minutos. Ah, Aliás, o pessoal Silêncio. tá pedindo, né, a canequinha do meus 5 minutos de silêncio. A gente promete que vai fazer, né, Vamos para as nossas fazer. seguidoras. O que tu faz? Tu tem 5 minutos de silêncio? Não sei se 5 minutos, porque assim, 5 minutos é um tempo interminável, né? Aliás, essa semana saiu uma pesquisa. Eu vou deixar a Carla responder, depois eu conto. Tá. Eu tenho os meus minutos, assim, de silêncio. Tenho. O que tu faz? Alguns minutos de silêncio, muitas vezes eu faço um silêncio para entender o que tá me incomodando. Que às vezes tu tá incomodada com alguma coisa e tu não para fazer uma reflexão Te sobre o ouvir, que efetivamente está ouvir. acontecendo. Então eu paro. E daí eu fico recapitulando tudo que eu vivi para entender, foi isso? Não. Foi aquilo? Não. Entendeu? Então eu volto. Eu rebobino a minha fita para eu entender em que situação que eu tropecei, qual foi a situação que me deu essa angústia, que me gerou essa ansiedade, esse momento. Então, assim, eu faço isso com muita frequência, porque eu não consigo ser eu mesma se eu estou incomodada. Eu tenho que parar. Então, muitas vezes eu vivo uma situação, daí eu paro. Dá uma Às vezes até paradinha. no carro. Eu paro e digo, agora deixa eu respirar. Aí eu boto a respiração em ordem. Aí eu recapitulo algumas coisas, sabe? Diluo. Tomo algumas iniciativas que eu tenho que fazer ali, de mandar algum recado, de tomar alguma decisão. Toma as rédeas. Eu faço isso. Uma coisa que eu tenho aprendido, hoje eu tô super contando as minhas coisas, perguntando e contando. Eu aprendi com o Juliano, né? Uma noite de sono.
pra resolver a questão, assim, que tá te incomodando, Travesseiro é o sabe? melhor amigo. O já ouvi travesseiro é isso melhor aí. amigo. Aham. Eu tenho me dado certo, assim. Eu acho Eu sou muito que- impulsiva com as coisas, então dá uma seguradinha e vou Isso. pensar até amanhã o que eu vou fazer. E é muito Scarlett melhor. O'Hara já dizia, né? É. Amanhã eu penso. Mas assim, nem sempre a gente tem uma noite de sono. Claro, Isso tem. claro, entre uma claro. decisão Então, e outra, né? Eu acredito que a respiração seja Concordo, 100%. uma lacuna bem interessante entre tu fazer uma bobagem e tomar a decisão certa. Então, assim, Então o teu silêncio Respira. serve pra tu refletir sobre as tuas coisas da tua vida e te colocar no prumo. É Isso aí. isso. respirar. Uma Muito respiração. legal, As muito respirações, elas são. E eu tenho isso com muita frequência. Eu gosto disso. Embora eu seja uma pessoa barulhenta. Barulhenta. Ai, adorei, Carla. Vai, vou deixar pra ti a próxima aí. Minha mãe dizia, ou diz, né? Porque a tua mãe é bem presente É. na educação do Lorenzo. E aí? Juízo, minha filha. Não Ah, bebe é? no copo dos outros. Aliás, falando em beber em copo dos outros, enquanto a gente tá Verdade. nesse quadro, eu quero aproveitar e falar do nosso novo parceiro, a Vinícola Aliança, que tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Porque afinal é uma empresa também familiar, cooperativada, né? São mais de Cooperativa. 500 cooperados, Desde né? 1931. Gente, é muito São tempo, 700 cooperados. Olha só. E já nos disseram que são as mulheres as que tomam as decisões, né? Exatamente. A gente tem Tamo visto junto. muito isso com as empresas que estão chegando por aqui, que são as mulheres que têm essa relação realmente do trabalho, da sequência do trabalho, principalmente quando é algo assim do campo, né, de continuidade, né, de sucessão familiar, as mulheres têm uma importância fundamental. E a Vinícola Aliança tá com a gente aqui com o suco de uva integral, que tem tudo a ver com maternidade, né? O Ai, teu que eu vou gurizinho querer um gosta pouquinho, de tô com suquinho? sede. Adoramos. É o que Olha eu o tomo em lanche, casa. olha o Olha lanche, aqui, ó, a hora do pequenininho. Suco lanche. de uva integral. Olha aqui. Porque mãe da gente sempre fala de. Isso, Obrigada. Xana, pula o suco aqui pra manchar. Fala de alimentação, né? As mães da gente dão sempre dicas de alimentação. Vai dizer, ai, dá um chazinho disso, bota não sei o que na comida. Vamos brindar. Ai, Peraí. vamos brindar com suquinho. Nós estamos muito A tua mãe te dá finas dicas hoje. assim, hein? A minha mãe sempre me deu dicas ótimas. Saúde! Saúde! E é Viva as saúde mães. mesmo, saúde no Saúde copo. no copo, E orgânico, ali, né? ó, tem o pequenininho pra ela levar pro Lorenzo pro lanche. Ai, ótimo, porque ele gosta. Eu É, faço, né? preparo o lanche dele na escola e sempre coloco suco E é uma baita integral. dica, né? Porque a caixinha já vem pronta com a medida certa pra tomar. Deixa eu mostrar direitinho pra câmera, acho que lá, né? Tá bonitinho aí, ó. Vou botar pertinho de mim pra ficar com foco. Tá aqui, ó. Leva, diz que Ai, as muito tias mandaram pro obrigada. Lourenço. Ai, vai As adorar. tia. Muito obrigada. Integral, saudável. Dica de mãe é um pouco isso, né? A minha mãe sempre tá dando palpite. A mãe gosta do. Lembra aqueles suplementos que a gente dava? Me lembro quando eu fui concorrer à prenda, que a mãe achava que eu tava, que eu tava muito magrinha. Mas eu enriqueci o biotônico Fontoura. Sério? Olha só, então deixa eu Eu era contar. muito magra. Nunca precisei. A minha Eu mãe era me muito deu magra. vários suplementos, eu culpo ela até hoje. de já ficar toda chuchutinha. Eu era Suplementou demais, tia demais, Sandra. suplementou Não, demais. Não, tá na medida. Tá ótimo. Mas o Gonçalo foi passar umas férias com a mãe, voltou tomando biotônico Fontoura, e agora tem, inclusive, sabor de uva. E aí ele diz, mãe, tu não tem me dado meu biotônico. Patrocina a gente aí, biotônico. Boa. Nem sabia que Boa. existia, tá? Porque na minha casa nunca teve esse problema. Era Todd, Nescau e tá tudo bem. Aliás, vou dizer o seguinte, a gente tá com a Vinícola Aliança aqui como nossa parceira do quadro aqui, né? Minha mãe dizia, mas ele cabe muito bem nos 5 minutos de silêncio com seus vinhos espumantes. Ah, eu vou dizer assim, é o que eu mais gosto. Eu adoro tomar um vinho, eu adoro tomar uma espumante. Ai, Adoro. E são maravilhosos. Até a Eu gente... gosto de Ó, a rituais. Vinícola Aliança, vamos mandar um É, de presente Tu pra sabe nossa que casa. eles nos mandaram uma cartinha tão linda que diz, a vida das mães não são sempre flores, mas com um espumante fica bem mais colorida. Ai, ótimo, muito boa. Muito bom, porque eu bom. adoro. Eu gosto de A rituais. gente e vai assim, te dar abrir um um aqui vinho. antes de acabar o programa. A Amanda vai alcançar ali o espumante, tu já vai levar. Olha só, tem um Adorei. quadro muito legal que eu gosto particularmente bastante, que é a música que eu cantava para meu filho Ai, ninguém dormir. merece, né? Ah, Cantar na música. frente da Xana. Eu criei uma música. Ah, não acredito. Atenção, Não. atenção, Carla compositora. Não, nada absurdo. Eu até cantei hoje pra ele, inclusive. Que amor. Eu dizia pra ele assim, Lorenzo, então a mamãe te pegava no colo pra te arrotar. Eu queria que tu sentisse a vibração das minhas cordas vocais, do meu coração batendo por ti. E daí eu cantava assim,
Nananenezinho. Vou cantar mais rápido pra não cantar no ritmo que eu cantava. Ah, canta no ritmo do Tá, mas eu cantava assim. Nananene, nananenezinho. O Lorenzo é o amor da mãe. O Lorenzo é o amor da mãe. É o amor do pai, da Ninha também. É o amor de todos esse meu neném. Nananenezinho. E assim eu ficava cantando o tempo todo. Ninha é minha gata, né? Ninha é Sim, a a gata gente entendeu. que chegou primeiro que ele, Claro. né? Que é o amor da mãe. Que daí agora nós temos mais gata, né? Então eu cantava com ele assim, eu arrotava. Esperando ele arrotar, né? Depois que eu dava um leite pra ele. Esse amor é lindo demais. Ai, né? vamos aplaudir. Meu Deus. Ai, eu acho que eu dormia com a Carla cantando, hein? A voz dela é doce, né? É doce. A Carla é toda. Tu tem essa coisa, né? Assim, de falar baixo, assim, um pouco também de ser uma pessoa delicada, por mais expansiva que tu Meu amor, seja. eu sou uma gringa. Se tu deixar, eu derrubo tudo que tem aqui em cima. Porque se tu amarra a mão da gringa, ela não fala. Tá aí a Tudo geminiana, ó, Tudo entendeu? isso Ela é é doutrinado. doce. Tudo isso é doutrinado, entendeu? Pra não, senão eu derrubo o que tem aqui. Ai, Carla, lindo demais, lindo demais. Nossa, me emocionei, gostei demais. E aí, vamos então, a gente falou tanto, né? Pra quem tá nos assistindo no YouTube, vai poder ver, conhecer agora o Lorenzo. Pra quem vai nos ouvir nas plataformas, corre lá no nosso Instagram, @tudosobreminhamãe, que vão estar as fotinhas do Lorenzo. E assiste Qual é também, a aproveita, nosso primeira cenário é foto? lindo. Ai, ciclistas! Sim, somos ciclistas. Essa foto é bem recente que a gente tirou. Vou descrever Eu a foto, tá? ensinei- Tá ele de chapéu, de capacete de ciclismo, e a Carla de óculos de sol, e estão os dois numa selfie bem bonita ali. É lindo. Foi. Eu ensinei o Lorenzo, o dindo dele, o Evandro, deu uma bicicleta pra ele com 2 anos de idade, aquelas bicicletas que são para equilíbrio, que não tem pedal, é ótimas ótimo. aquelas. É isso. Uhum. E com 4 anos o Lorenzo já começou a pedalar Tirando as com rodinhas. Sem rodinha, né? e já sem rodinha. Uhum. E eu ensinei ele na garagem do meu prédio. Então assim foi. Então eu sempre quis que ele tivesse essa habilidade de andar de bicicleta. Sabe E que- nós pedalamos até hoje. E ele pedala com o pai dele, entendeu? Então é um esporte que ele pratica com muita frequência, assim. Sabe? Uma das coisas que eu pensei quando eu me separei foi, ai meu Deus, como é que vai ser? Quem vai ensinar a andar sem rodinha? Eu não vou conseguir. Os dois aprenderam comigo também. Ah, E foi que por causa bacana. dessa bicicletinha. Super dica, É. né? Porque vai criando equilíbrio, depois eles pegam e saem. Muito lindo. Vamos à próxima? Ah, Tá ali o Lorenzo bem pequenininho no colo da mãe, a Carla, cabelo solto. sorridente. Tu sabe que o Lorenzo é assim, ele é muito sorridente. É? Ele é uma criança sorridente. É a mesma sempre carinha, foi. né? Depois, quando eles Mesma crescem, a gente percebe que já É. tinha a carinha Quantos de meses bebê. ele tinha? Ai, aí eu tava na licença maternidade ainda. Que fofura. Acho que alguma coisa de 4, 5 meses. Tem mais uma de bebê aí. Vamos adiante. Ah, Ai, newborn da Paloma Aí, foi. Fantini. Beijo, Paloma. Ela já assistiu o nosso... a Paloma É? Fantini Ela que é fez um dos maravilhosa. meus filhos também, os Fotógrafa. newborn. Essas fotos, pra quem não sabe, né, a gente vai fazer com dias as fotos e eles colocam os 9 bebês numas dias, posições assim. Não tinha quando os meus É, eram não, é. Ela fez do Martim, do Gonçalo e do Francisco. Da Mercedes, a gente não conseguiu agenda. Tá lá em São Paulo agora, a Paloma. Linda foto. Ai, Carla. Aí, Bolinha de isso na sabão. piscina, ele sempre gostou de bola de sabão, assim, né? Então, até o tema do aniversário dele de 2 anos foi bola de sabão, assim. Ele adora. Ele sempre gostou muito disso. Acho que a gente também gosta, né? Os adultos também se encantam com esse efeito das bolas, né? Então, assim, são momentos que a gente De conexão, né? sempre, né? E de desenvolvimento também. Essa aí foi uma foto que eu acabei fazendo um print da minha tela. Eu devia Tá ter tudo certo. recortado. Ótimo, não tá Mas parecendo aí, nada né, demais. nós Ela só somos tem 12.930 e-mails não lidos. Atenção. Nem fala, Mas tá bem, nossa. tá com o filho ali, é o que importa. Somos de uma família gremista. Pois Somos, né? Eu todos também. nós. Todos gremistas. coisa, a gente né? ama os colorados também, não fiquem Amamos. chateados. A gente vai Podem convidar uma continuar nos colorada. seguindo. O meu pai era E isso é herança colorado. familiar, eu acho que tem Teu muito pai? a ver, né? Meu pai era colorado, meu irmão, o Dindo do Lorenzo é colorado. E da onde? Eu e meu irmão mais novo somos gremistas e a minha mãe em cima do Sim, muro, minha mãe conforme também. A minha mãe quem mudou joga. de time por causa dos filhos. Quem minha mãe em joga, cima a do mãe, muro. mas agora, daí meu pai faleceu tem 3 anos, daí a mãe acabou, né? E o Lorenzo, como gremista, ela acaba torcendo um pouco mais para o Grêmio. Tu sabe que a mãe conta essa história, não sei se eu já contei aqui, né? Não, Mas acho a que minha não. mãe, ela era colorada
E aí, enfim, o meu pai gremista, toda a família dele gremista e tal. E aí, nasceram os guris e tal. E, enfim, aquela coisa, camiseta, meus manos têm as camisetinhas do Grêmio de bebê, né? Sim. E aí começou aquela história de futebol, e acompanha o jogo, não sei o quê. E a mãe começou a não aguentar ver o sofrimento dos guris quando o Grêmio perdia. Então ela pensava, como que eu posso torcer pra um time que os meus filhos torcem pra outro? Sim. Então ela mudou Minha de mãe time, é a virou a mesma casaca. coisa. Sabe que lá em casa meu avô gremista, meu pai, meu irmão fanático, meu filho também. E o meu irmão ganhou em 1971 um gol do Grêmio. Nossa. No bolão do Grêmio, E aí... Como um gol do Grêmio. Um gol, lembra? Sabe o carro gol? Foi o primeiro carro. carro o gol. carro gol. Um carro gol. Eu entendi Ah, isso, só gol. faltou a palavra carro, né? E eu, na época, tive que ir toda vestidinha de vermelho, porque minha mãe decidiu que ele era o gremista como pai Nossa. e eu colorada como a mãe. Aos 18 anos, eu fui pela primeira vez no Olímpico. Eu me rebelei. Num jogo contra o Palmeiras, nunca esqueço. Gente, eu cheguei em casa chutando a porta. Eu sou... Não vou falar, né? O pessoal vai ficar, mas eu sou gremista. É isso, se assumam. Gremistas, Não, tudo colorados, bem, a gente não apresenta flamenguistas, programa de futebol. palmeirenses. Não, mas é que, na verdade, também aí é uma questão, assim, nós vivemos numa sociedade democrática, a gente tem que saber Exatamente. respeitar, Ah. né, as tuas opções partidárias, Exatamente. futebolísticas, E de E vou te dizer uma coisa, tudo. eu não consigo, por exemplo, torcer contra o Inter. Eu sou gremista, eu não sou anti-colorada. Só no Grenal, Exatamente. né? Só no Grenal. Não, mas no Grenal é outra situação diferente, mas não precisa, Quadros né? novos. Ah, não, tá, tudo Incentivar. bem, né? Grenal, a gente torce pro Grêmio. É bom deixar bem claro isso. Aliás, por exemplo, a Amanda, eu contratei, ela é colorada, entendeu? Tá, chega, tá vermelha Tá ali. tudo bem. Vamos para os quadros novos. Quadros novos, aplausos. Ah, esse é muito legal. Esse é muito legal. Surpresa de filho. Uma Esse é fala- surpresa, quadro surpresa Quadro também pra surpresa ti, tu que não eu não pensou. eu não te mandei. É. Não. A cara dela. Uma É, fala não do sei. Lorenzo que te surpreendeu, assim, que te deixou atônita. Te deixou sem resposta, Sabe tu matou aquelas de que tu quer vergonha anotar, na frente de alguém. anotar pra guardar, pra depois lá contar pra ele. quando Pois fala. é, ai, mas assim me pegaram de surpresa, deixa eu pensar, porque tem umas situações que a gente passa por saia justa, assim, justamente por essa super Ou super perguntas sem sincero. resposta, tipo, mãe, da onde eu vim? Já teve esse Não, momento? ele já me perguntou alguma coisa, mamãe, o que que é sexo? Mamãe, o que que é prazer? Ah, Já? Já. difícil. Ele deve ter ouvido, viu, né? Sim. Então, essas situações, assim, é um pouco complicada. Aí eu respondo o mínimo possível e se não vem uma segunda pergunta, eu encerro o Encerra o assunto Os por assunto. ali. médicos e psicólogos recomendam. Recomendam isso, Pra né? mim, a primeira pergunta, o que é sexo? Eu disse, sexo. Ele era pequeno, sexo feminino, sexo masculino. E ele ficou quieto. Eu respondi, o prazer. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente diz prazer em te conhecer. Tamo junto, Carla. É muito criativa as nossas. Eu, por exemplo, essa semana tive que responder o que é menstruação. Olha. Porque o Gonçalo me perguntou se eu usava fralda. Ai, claro. Mas o Lorenzo já me perguntou. Esse capítulo vai dar Por muito que que ibope. menino tem tiquinho e menina tem pepeca? Ele também já me Uhum. perguntou. Daí eu disse, o que Não nos- vamos falar o que do nos pastel, tá? faz diferença, né? Ai, ela não quer falar do pastel, mas quer falar do pastel. Eu acho que ela quer. Eu não vou falar, porque, né? Não, vamos Conta, tá. Hashtag conta. criança sincera, então foi um Estávamos prazer. eu, Xana e Neto apresentando o Bar. Neto Fagundes. Neto também Fagundes apresentador apresentando do o bar. Galpão Crioulo, com a Xana. Sim, exatamente. E a Carla, que não tem filtro, disse, né? Enquanto a Xana fica lá se lambuzando com um pastel, eu vou seguir aqui o programa. Ainda bem que não tinha os memes de Instagram nessa época. Mas daí nós Ai, éramos bombadas. Mas agora tem, gente. Está feito um meme. Não, é que assim, pra quem não sabe, o meu nome em alguns lugares do país, né, principalmente no Rio de Janeiro, ele tem uma alcunha relacionando-se com o órgão sexual feminino. Aliás, a minha resposta é ótima, né, para as pessoas. Não há nada mais feminino do que eu mesma. Exatamente. Né? desejada. É muito boa essa resposta.
É muito boa. E muito desejada, é isso aí. E aí a Carla falou isso assim, não, imagina, programa ao vivo, a gente naquela... Espontânea, não me dei conta, Não, só quando nem acabou nós. o programa. Nem eu me dei conta. não. Quem se deu conta foram os homens que estavam, deram né? risada e Provavelmente, adoraram. acharam lindo. Vamos lá. Bom, gente, agora, Programa ao vivo agora é ao virou vivo. meme, porque agora tá gravado e registrado. Momento com os filhos. Qual é a... Eu acho que tu mostrou um pouquinho Eu com as acho que sim. fotos, mas assim, programa que tu mais curte fazer com o filho e uma dica tua para as mães que estão nos assistindo se conectarem com seus filhos, assim, qual é a dica que tu pode dar? O que tu mais gosta de fazer e uma dica para as mães. Pode ser a mesma coisa. O que eu mais gosto de fazer com o Lorenzo é poder viver experiências com ele, né? Como eu já disse. Então, assim, eu gosto de proporcionar para ele experiências, oportunidades. Eu gosto disso. Então, eu já levei o Lorenzo para pescar, eu já ensinei ele a pedalar, já levei ele para passear de trem, já levei ele para andar. Nós fomos para a Expo Inter de Transurb. Ele, Ótimo, sabe, né? já levei ele no Bombeiros, já levei ele no quartel. Eu não tenho preguiça de proporcionar experiências de vida para ele, porque eu acho que isso não tem preço, né? O que a gente pode oferecer para conhecimento, para ele adquirir conhecimento e Hoje experiência. falam em memórias afetivas, né? Eu acho, memórias afetivas, exatamente isso. Então, assim, eu sou muito parceira nesse sentido. Mamãe, quero fazer uma experiência. Pode fazer. Então, ele vai lá em casa e mistura alguma coisa. Claro, eu cuido para ele não desperdiçar muita coisa, né? Ou não podemos fazer isso, não podemos incentivar o desperdício, mas eu incentivo ele que ele experimente, que ele tente fazer as coisas. E uma dica para as mães, eu acho que é isso, muitas vezes as pessoas dizem assim, porque tu tem condições de poder proporcionar algumas coisas para ele. Sim, eu consigo proporcionar. Mas eu acho que a gente tem muitas formas de proporcionar experiência dentro de casa com o que a gente tem, sabe? Eu digo não para o Lorenzo quando efetivamente aquilo precisa ser dito não, porque aquilo representa um risco para ele. Fora isso, eu tento não dizer não a tudo. Eu deixo ele fazer as experiências em casa, no quarto, nos brinquedos, nos desenhos. Eu permito ele. Eu permito que ele... O que eu faço com a pessoa dessa? Ela tá me desconcertando. Eu também não aqui. sei o que eu faço, porque quem é você? Quem é você? Bota o espelho aí pra eu ver se eu tô bonita ou tudo bom. Deixa eu ver um pouquinho Dá uma aqui, ajeitadinha. menina. Eu acho que Ai, meu Carla cabelo tá não tá muito inspirada bom. em ti aqui, ó. Tá inspirada Aí em eu mim? quis ficar um Eu sou pouco tão peru assim, meu Deus. Tudo bom, querida? Se apresente! Amiga! Quanto tempo, Janete? Tudo bem. Janete! E a Galdéria. Aconteceu o seguinte, Ana foi dar uma passeadinha. E eu tô aqui agora para dar uma participação especial. A partir dessa temporada, a gente tem a minha participação aqui também. Tá, Ai, tá querida? ótimo. Ninguém a convidou, mas ela Primeiro, quero apareceu. te dizer o seguinte: meu nome é Janete, a Galdéria. Já me segue, me curte, me compartilha? Ok. Já? Ou Não, eu tô te conhecendo agora. Tu não me conhecia? Não, Mas desculpa. eu sou tua fã, amiga. Tá, obrigada. Quero te dizer o seguinte, tu é muito mais bonita ao vivo. Ai, obrigada. Muito, muito, gente. É uma coisa assim, eu tô extasiada. O meu loiro não chega nem aos pés do dela, gente. É uma coisa incrível. Tem que cuidar. Sabe de onde que eu sou? Do Alegrete, né, Ah, querida? mas evidente. É evidente. Mas evidente, né? É evidentemente Nasci que no tu é do Alegrete. Me criei em Porto e andei passeando pelo Rio. Tem que cuidar porque às vezes o sotaque carioca, né? Vem assim, ele se apropria, mas o meu nome é Janete A. Galdéria. E é o seguinte, Carla, eu fui convidada nessa segunda temporada, Só que né, não. querida? Só que não. Jana não te falou? Não. Não, então dá uma conversada Tá, aí. Você pode se deixar. entende, eu não tenho nada a ver com isso, né, querida? Podia me servir um suquinho aqui, querida? Claro, Eu vi que agora tem patrocinador esse programa de vocês aí também. Podia me servir um suquinho, cafezinho só pra Carla, né? Eu vi que tu não ofereceu nenhum pra Xana. Verdade. Ai, desculpa. Tava ali desculpa. acompanhando, não deixou a guria nem Vamos lá, escolher Janete, uma tu vai tomar. cápsula pra Escolhe ela. Rapidinho, então, uma cápsula. Rapidinho. Rapidinho, eu vou querer café. Eu não sei dizer esse nome aqui. Eu sem óculos. Café ao latte. Eu cachorro. Resumindo, é café com leite, né? Essas pessoas inventam umas palavras inglesas aí pra... Nem é inglês, acho que isso é francês, né, querida? Caneca, tá. É, acho que Olha é só, mas eu francês. vou dizer a que eu vim.
Eu vou dizer a que eu vim, querida. Além de te conhecer, né? Que eu sou muito... Eu tô encantada. Uma coisa muito interessante. Como pode ser tão loira e tão linda, né? Nada que um E esse cabeleireiro não tigre resolva. aí? Isso aqui é uma leoa. Que me Isso é transformei. joia? Tipo aquelas que tu usa lá naquelas tuas propagandas? Isso aqui é a mulher que eu me transformei. Ai, é uma olha aí. leoa. Gente, Não fica mexa difícil. com a minha prole. Belíssimo. Aliás, essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Sabe que eu fui convidada mesmo pra vir aqui, né, querida? É pra perguntar o que elas não se animam. Ah, então vamos lá. Tá preparada? Vamos lá. Pergunta de número 1. Te vejo com joia, carrão, viagem, tudo. Aquilo é tudo emprestado ou eles te dão? Já, né? Propaganda. Vida real é vida real. Boa. Ah, é? É tipo aquelas festas do Oscar. Empresta o vestido, vai lá, usa. Depois também que aquelas roupas, vou te dizer, né? As mulheres O que tu vai fazer com aquelas roupas depois? Não tem nem como Ai, que subir a coisa escada com as agradável. roupas, né? Elas têm que ir de Semana ladinho. de moda de Paris. Quem é que vai usar aquelas roupas, É, gente? Me exatamente. diz É só na Tu passarela. realmente é uma pessoa que pode falar sobre Ai, não. Não entendi. Deixa O meu óculos é Chloé, querida. Tu sabe o que é? Não. Nem eu. Disseram que é chique, viu? Bom, aí o seguinte, né? Tu sabe que o que, que acontece com as pessoas que são celebridades, tipo tu, né? Aham. Já te falei que eu sou tua fã. Já, obrigada. Tu pode me curtir, me compartilhar? Com certeza. Tá, obrigada. Vou seguir. Assim, a gente vai pesquisar das pessoas na internet, né? Dá um Google. O pessoal chama, hoje em dia, o pessoal jovem dá um Google. Aham. Aí tu vai dar um Google lá, bota Carla Faquin e o troço se completa sozinho, né? Exatamente. Tu já deu uma olhadinha Já. o que que Já se deu um Google? completa? Já. A Xana teve a fase dela que era Xana Miller de biquíni. Daí depois teve Xana Miller marido, Xana Miller filhos, daí desistiram. Daí não pesquisaram mais Mas a guria. tinha Xana Miller de biquíni? Não tinha, mas as pessoas pesquisavam, né, Pesquisa. querida? E tu sabe que as tuas pesquisas, quais são as trend topic, né? São o quê? É Carla Faquin marido, Carla Faquin idade, Carla Faquin por que saiu da firma. Então tu pode ficar à vontade pra responder a que tu quiser aí, amiga, tá? Mas é todas, se tu O quiser. Google Uma pelo menos, né? responde. Ah, o Google responde. Ai, desagradável, gente. Mas é que tu vai me demitir no meu primeiro dia. Vai perder Não, o uma emprego. coisa é eu ser convidada, Escolhe outra uma, coisa é eu escolhe responder. uma só. Amiga, diz a idade que tá tudo certo. Mas vocês não sabem a minha idade? Não, a gente até sabe, né? Mas o público que tá em casa eu quer não sei. saber, o pessoal do Google. Eu sei. tô entre uma e outra. Entre uma e outra. Eu tô entre os 40 tu acha e mesmo 50. que eu sou mais velha? Tão mais Não, velha entre que uma ela? e outra, a outra. sou Porque eu sou super jovem. Que história é essa? Não tô entre Eu uma e tô outra, bem eu tô falando longe entre de 40 e vocês, querida. 50. Não, eu não cheguei nos 40 Eu tô ainda, no que enta. isso? Não, mas a Xana, ela Palhaçada. tá falando da Xana. Ah, tá. Não de me ti, inclui né? nisso aí, Da gente. Xana, Tem né? 30, né? Ela tem 30. A Janete tem Janete, 30. 33. 33. Idade de Cristo. Então sou um pouquinho mais velha que Um pouquinho tu. mais velha, querida. Uhum. Tá. É só essa mesmo, tu vai responder? Marido, me separei em Mas 2018. ela não respondeu. Ela Já respondeu. Ah, só falou entre Cada um uma e responde outra. como quer, vai ficar Ai, obrigando a entendi. convidada, não vai vir mais. Marido, Mas me tudo bem, é só separei em uma vez por 2018, temporada sou mesmo. divorciada. E por que que eu saí da RBS? Pra Porque eu quis. viver outras experiências. Ai, que bom, viu? Olha, eu tô contratada, não tô? Fiz todas as perguntas Ai, que tu me acha, Carla? mandaram. Bom, né? Bom, acho que tá Bom. bom. Gostou da É. Janete? Vai me seguir, me curtir, me compartilhar lá. Vou Tá. te seguir, Ai, amiga, te sou tua curtir, fã, te tá. compartilhar. Quando sobrar tá. umas joias lá, manda pra mim. Mando, eu tenho E muitas. carro também. Ah, com Eu vi, certeza. tu andava nos Eu vi, carrão lá, aham, teto tem. solar, tudo, Mitsubishi, né? Jeep, Fiat, tudo, tem, né? Ai, vários. hashtag tamo aí, Minha garagem né? tá cheia de Já carro. pensou essa loira com esse óculos Chloé, que eu não sei porquê, né? Desfilando num carro daqueles, vai dar muito mais ibope. Se eu tiver na carona dela, então tamo rica. Vamos Eu combinar. ia. Te tá amo, juntas. amiga, tá? Beijo. Beijo. Tchau, um prazer te Tchau, conhecer. prazer, Me segue, até me a curte, próxima. me compartilha, Tchau, tá? querida. Tchau, Volte querida. sempre. Pode voltar. Pode voltar, tchau. Eu li essa semana, até quem compartilhou foi a Marcela Lorenzon, nossa querida amiga aqui do podcast Moda Importa, com o Luciano Potter, e ela falou que uma boa influenciadora é aquela que mostra tudo, mas mesmo assim as pessoas não sabem nada. Né? Tu mostra a tua vida, mas efetivamente ela não é exatamente a vida que tu vive. Tá tudo certo, né? As Tá pessoas tudo sabem certo, disso. exatamente. Eu não uso. A rede social não é meu diário, né? Isso. Eu não uso. Mas, na verdade, ontem, inclusive, eu estava vendo uns vídeos mais antigos, assim, com o Lorenzo. Ele até se emocionou num em que era a despedida de ano, assim, do colégio. E eu até fiz uma reflexão, disse, nossa, o Instagram nada mais é do que um grande álbum
de recordações, porque quem tem filho pequeno consegue ver a evolução, né? Um vídeo, cada postagem tu vai vendo as transformações, né? Os dentinhos que vão, né, vão sendo substituídos, o cabelo que vai mudando, o tom da pele, o tom do cabelo. Então, assim, é uma grande memória viva que a gente tem. As redes sociais, elas nos proporcionam isso, né? A nossa infância eram fotos que a gente tinha e alguns vídeos. Então, isso era uma coisa que... Bem raras, né? Isso mas assim, é isso. Eu tento compartilhar algumas coisas, mas algumas coisas da minha privacidade, eu acho que não vai fazer nenhuma diferença na tua vida se eu sou casada ou se eu sou divorciada, a minha idade. Porque eu acho que a idade muito é o que a gente vive, porque eu conheço muita gente que é velha de espírito, entendeu? E eu acho que hoje, tu ser jovem tá mais nas tuas atitudes, nas tuas escolhas e na tua forma de levar a vida. Eu tenho isso para mim, sabe? Eu não fico impactada e não escolho as minhas amizades e o que eu vou fazer conforme a minha idade. Eu vou usar, fazer e ser aquilo que eu estou naquele momento me identificando, sabe? Voltei. Oi, A Xana! Janete saiu, não Olha- ganhou café. Xana ganhou café. Não, mas pelo que eu entendi, encontrei ela ali no corredor. Agora, mulher avisada, né? Tá louco. Pois é. Chega sem avisar. Ela me disse que tinha pedido pra tu me dar um café, né? É, mas Porque tu aí não eu me tinha envolvi porque oferecido. ela é uma pessoa muito, assim, uma quê? presença de... Meio expansiva, Meio né? expansiva que eu Vamos até me ver, não sei, perdi, gente. até me perdi. Me driblou e entrou aqui no meu lugar um Quase pouquinho. espaçosa. É, quase, quase. A Carla fala que é expansiva, mas né, a Janete... Deve ter um sangue gringo ali. Na Certo. loirice eu acho que tem. Olha que a gente tem um quiz, Carla, Vamos que lá. é pra perguntar umas coisinhas assim que o público quer saber agora da Carla, da Ping-pong. mãe, né, da Tá. mulher. Campo ou cidade? Ai, cidade. Mas eu amo o campo. Geminiana. Parte de mim gosta do campo, parte de mim gosta da cidade. tá É, bom. ai, bem isso. Vestido de prenda ou bombacha? Ah, vestido de prenda. Bancada. Sempre gostei de coisa rodada, assim, de É, princesa. aquela coisa da história sempre. deu pra ver, né? Aham. Bancada ou rios? Ah, rios. Tô adorando. Poder sapatear. Né? Bancada, tu não mostra o teu chinelo de dedos. Né? Tá bom. Livro ou filme? Ah, filme. Embora eu adore, eu sempre gosto mais do livro que inspirou o filme, mas um filme eu gosto porque a gente pode ver com mais pessoas e eu gosto, quando acabar o filme, fazer uma reflexão, fazer Compartilhar. uma conversa, ver o que cada um viu daquele filme, o que ele tirou, né? Eu gosto disso. Mas eu também tenho os meus momentos ali, 5 minutinhos de leitura para mim, que eu tento à noite ler, sabe? Pelo menos 2, 3 páginas ou um capítulo que seja, né? Para não perder o hábito. Café ou chimarrão? Ah, chimarrão. Ah, eu sabia, né? Porque ela vive compartilhando as fotos com o mate. Vou te mandar uma cuia de presente da Eu minha loja. amo mate, eu adoro. Eu tomo café, mas assim, aí eu adoro o chimarrão. E tu sabe que na pandemia foi uma das coisas que eu mais senti foi não poder compartilhar o mate. É verdade. Eu adoro sentar numa roda e tomar um chimarrão e conversar. Eu adoro. Eu adoro o ritual do mate. Sempre gostei do ritual do mate. E na pandemia eu sofri muito por não poder compartilhar essa coisa de fazer um chimarrão para minha mãe e outro para mim. Ai, que coisa mais desagradável. É, mas acho que a gente vai continuar fazendo isso por um bom tempo, né? Cada um com a sua cuia. Bom, Ou não. Ou Não sei se a gauchada vai conseguir. Suco de uva ou espumante? Acho que você já respondeu, né? Ah, os dois, né? Suco Os de uva dois. pro Lorenzo e o espumante pra mamãe. Suco de uva nas refeições durante o dia e um espumante à noite. Ou um vinho. Ir ao Merlot. super ou comprar online? Ir ao super. Eu sou tangível, eu sou palpável, eu gosto de pegar, eu gosto de olhar, eu tenho, embora eu tenha me tornado muito e-commerce na pandemia, como todo mundo, né? Eu adquiri muitas coisas pela internet justamente pela impossibilidade de sair. Então, eu tive boas e não tão boas experiências pela internet. Mas, então, sempre que eu posso estar ao vivo e a cores, eu prefiro. Madrugar acordada ou acordar de madrugada? Repete? Madrugar acordada ou acordar de madrugada? A primeira opção. Aliás, Amanda, o espumante. Eu disse que a gente Quero fazer esqueça mais daquela- uma que não tá aqui, mas que me deu agora um estalo.
Vaneirão ou rock and roll? Uau! Rock and roll. O vaneirão eu já dancei demais. Boa! Carla, quando eu te conheci no debut da Xana. Olha o assunto das duas. Tu dançava um vaneirão. Se conheceram no meu debut. Isso é a maior prova que eu sou muito mais jovem que ela. A gente tinha quase a mesma idade na época. Claro, a gente tinha Eu fiquei debutado. velha depois. Carla, a gente quer trazer umas dicas aqui que a gente sempre traz para compartilhar com as nossas telespectadoras. Não, como é que é? Podcasters. Telespectadora da TV. É podcasters. Nossa audiência. Videocasters, podcasters, todas. Pode entrar, Amanda. Entra, Amanda. Aqui a gente vai te Para presentear madrugar acordada. com um espumante Perfeito. da Aliança, ó. Com todo prazer, Moscatel adoro. Rosé, Serra Gaúcha, Brasil. Presente para Carla Faquinha, tá em boas mãos. Muito obrigada. Será muito bem aproveitado. Dicas Vou degustar com de muito prazer. livro, ou de filme, ou de série, se tu tiver... Vou te dar um tempinho para tu pensar, enquanto a Tati diz as delas. Então Sim. tá. Eu vou dar uma dica de livro, tá? Para as crianças, os adolescentes que estão entrando nessa fase, meninos e meninas. O nome é A Menina que Virou Lua, da Morena Cardoso, com ilustrações da Júlia Vargas, da editora Letramento. É uma história linda, né? Uma metáfora de como a menina ingressa nessa fase na menarca, né? Da sua primeira menstruação, que chama menarca. Então, vale a pena, é instrutivo, é belo, é quase um poema sobre essa transformação. Então, super dica. E também o Instagram da Maia Eigenmann. Ai, meu Deus. Educadora parental. E ela tá no Instagram, @Maia, _Eigenmann. Tá aparecendo ela aí pra fala, vocês? exatamente. E ela fala, gente, sobre uma questão muito importante. A raiva não educa, a calma sim. Então acompanhe lá, porque para que a gente possa fazer essas reflexões justamente do que a Carla disse, se posicionar como adulto no momento que a gente está num estresse com as nossas crianças, nossos adolescentes, e que a gente assuma as rédeas e consiga com carinho, com afeto e com calma, principalmente, fazer daquele momento de desafio um momento de educação. É tão bom, né, esses canais que a gente tem para aprender, porque para refletir também, né, e a gente conseguir transformar o nosso modus operandi, né, de educar os filhos, é um processo que leva tempo, porque a gente tem as nossas heranças, né, e a gente quer Exatamente. transformar algumas coisas, fazer diferente, outras tantas repetir, obviamente, porque fomos educados sobretudo com amor, né? Exatamente. E as falhas, elas acontecem, seguirão acontecendo nas nossas maternidades e nas que virão certamente depois também. Na verdade, a gente tem que saber quem é a criança da relação, né? Exatamente. É isso aí. É isso. Te lembrou alguma dica para dar alguém que tu segue, alguém que algum Bom, filme, livro. série? Atualmente, o livro que eu tenho tentado ler, um capítulo ou 2 páginas ou 3 páginas quando eu consigo de noite, eu voltei a ler, que é Semeador de Ideias, do Augusto Cury, que fala sobre um super empresário extremamente bem-sucedido na carreira, mas que abriu mão da companhia da família e aconteceu uma tragédia e este homem perdeu o que ele mais tinha de precioso. Então, ele passou a ser um peregrino, tentando mostrar para as pessoas o que efetivamente é valor, o que efetivamente tem custo e nos custa caro quando tu perde aquilo que tu não aproveitou. Então, tem sido um livro muito bacana, assim, de uma experiência, de uma reflexão que está muito de acordo com a minha história de escolha de vida, né? O teu momento. O meu momento. Quando eu consigo ver alguma coisa que não seja filme infantil, porque eu vejo todos os filmes infantis com o Lorenzo, eu adoro, sou super fã de ir para cinema também com ele, incentivo isso também, se a gente não vê no cinema, vê pela televisão. Agora, atualmente, eu estou vendo uma série que se chama Ruptura. Eu estou vendo aos pouquinhos também, que é uma série bem intrigante, que fala também de pessoas que tiveram uma perda emocional muito grande e que entraram para uma empresa onde se instalava um chipzinho e apagavam aquela dor da pessoa. Então, ela vive o externo e o interno, naqueles momentos em que ela está trabalhando, ela só está trabalhando, e quando ela sai para o seu externo, ela recupera algumas coisas daquilo, mas ela foi apagado da memória dela a dor. Eu ainda estou acompanhando essa série, ela é bem interessante, é bem instigante, estou curiosa para ver, né, o desfecho, mas é uma série que eu recomendo também. Ruptura.
Filmes, nossa, tu sabes que eu tenho tantos filmes que eu gosto, eu vejo, eu sou daquelas que entro no Netflix, não tenho nada para fazer, e vou ver, quais são os 10 ali, né, os top 10. Os meus é só desenho, que aparece nos meus top 10. Então, pois é, eu ainda sou, eu ainda sou de, se eu posso botar um filmezinho infantil para ter a companhia do Lorenzo, eu opto por isso, entendeu? Mas eu teria várias dicas, mas eu não me preparei para. Não, mas tá ótimo. A gente pega de surpresa, porque assim vem aquelas dica espontâneas. ótima, inclusive, eu estive assistindo a peça O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, que teve em Porto Alegre recentemente, e um dos personagens é justamente esse empresário que tu referiste. É muito bela a peça e tá rodando pelo Brasil. Semeador de Ideias é o nome desse livro, do Augusto Cury, e eu tenho gostado muito da mensagem, é muito interessante. Vai adorar a peça. Aliás, tu sabes que até lendo este livro, conversando com a Cacá, que é a minha assessora, eu falei para ela assim, interessante, Cacá, a gente está numa época em que as coisas são tão fugazes e se dá muito valor para a dancinha que tu compartilha nas redes sociais, e muitas vezes tu sente falta de um conteúdo um pouco mais, né, colaborativo, que vai te trazer alguma coisa de constância. E eu até sugeri para ela assim, quem sabe eu pegando essa sugestão de leitura, né, semeador de ideias, quem sabe a gente semeia a ideia de também de compartilhar o que vocês estão lendo, seja para o teu filho, seja para ti mesmo, seja para um momento de busca espiritual ou de desenvolvimento profissional, mas eu acho que tem que partir da gente, que a gente compartilhe coisas que tenha conteúdo mais do que uma dança, né? Porque muitas vezes as mais pessoas do que entreter, né? fazer refletir. Fazer algumas coisas que vai te trazer vai somar para teu crescimento, né? A gente tem tentado fazer isso Exatamente. aqui, inclusive, não só com assuntos ou dicas relacionadas à maternidade, mas também de coisas para as mães fazerem para desopilarem, né? Ou para viverem as suas questões profissionais, para refletirem. A tua dica é super boa para as mães que estão aí, né, questionando várias coisas do profissional, do familiar, do dia a dia, enfim. A minha dica de hoje é um livro bem antigo, mas que eu leio e o releio a cada tempo, e lembrei muito de trazê-lo, porque há pouco tempo eu entreguei ele como lembrancinha no aniversário do Francisco, e ele foi, inclusive, a temática do aniversário do Francisco, porque eu acho que o Francisco tem nos ensinado muito na beleza das coisas simples, que esse filme, eu acho, e esse livro, melhor dizendo, trazem muito essa mensagem em qualquer tempo e para qualquer idade, né? É um livro que tu pode ler com o teu filho e tu pode ler para tu refletir sobre a tua vida, que é O Pequeno Príncipe. Ah, perfeito. Sim, eu já li para o Lorenzo, inclusive. E é interessante porque, assim, eu já li ele em várias etapas da minha vida, e a reflexão que eu faço sobre cada capítulo, cada experiência que é compartilhada no livro, tu faz uma reflexão diferente. E se adapta de um modo diferente ao teu momento de vida. O livro, é impressionante. As pessoas dizem, o livro das debutantes, né? Toda debutante, das Miss. Das Miss. O Pequeno Príncipe. Mas sim, ele é um livro ele é um livro essencial, como diz. Ele não é nada infantil. Não é nada infantil, e sim, a gente lendo em várias etapas é infantil da vida, no sentido nos traz lúdico, não, com ele certeza. é infantil no sentido de nos mostrar em qualquer tempo da nossa vida que a beleza da infância deve permanecer, que a inocência da infância é o que realmente dá sentido e nos mostra efetivamente o valor que tem as coisas, né? Dialogando um pouco com aquilo que tu estava falando, Sim. Mas tá ali naquela pureza, naquela inocência que a gente vivencia muito na infância e que a gente vai perdendo no decorrer da vida, o verdadeiro valor e o sentido de estar aqui nesse plano. Então, a dica tem o filme também do Pequeno Príncipe, que é lindo, é uma ilustração também, mas a leitura do livro tem, inclusive, em podcast, tem a leitura dele nas plataformas de áudio, enfim, tem várias formas de chegar até essa mensagem do Saint-Exupéry, né? O filme é lindo. É lindo. O lindo essencial é invisível aos olhos. Que mensagem pra gente terminar hoje! Se deixar, nós vamos fazer um podcast de 3 horas aqui com a Carla. Mas, enfim, né? Tudo que é bom você termina, dizia o velho ditado, né? Olha aqui, muito obrigada, amiga, pela tua disponibilidade de vir conversar com a gente. Sucesso, sempre muito êxito, muita alegria, muito sorriso no rosto, muito brilho nos olhos para tudo que tu for fazer aí pela frente. A gente tá aqui te aplaudindo. Muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado conosco essa Carla que, né, a maioria das pessoas, a grande maioria, nem sonhava. E nem quem tava
tão próximo, de quem tá tão próximo de ti, talvez pudesse ter tido a oportunidade, né? De Prazer foi conhecer. todo meu estar aqui com vocês. Adorei já a primeira temporada, eu vou acompanhar essa segunda, torcendo muito pelo sucesso de vocês também e torcendo pelo sucesso de todas as mães, né? Porque é uma decisão muito feminina, né? Dessa transformação da vida. E torcendo para que todas elas encontrem o que eu estou vendo em vocês e o que vocês estão vendo em mim, que é essa alegria de viver, de saber que a gente tomou a decisão certa, né? Na hora certa. Ai, que Beijo. bom. Obrigada, Assum Supermercados, aliás, né, que tem esse nome aí a partir de Assunción, que é Matriarca. a matriarca dessa família. Um beijo para a Luísa, que está em contato conosco aí, que possibilitou essa parceria. Hoje a gente trouxe aqui a Dolce Gusto para servir um cafezinho para nossa convidada. Obrigada, Vinícola Aliança, são nossos parceiros dessa segunda temporada. E fica a dica para vocês, nos sigam, né, nas redes sociais, @tudo sobre minha mãe, e assistam os episódios anteriores da primeira temporada, que também estão incríveis, como tá o de hoje com a Carla. Obrigada, se inscrevam, curtam, compartilhem. A gente ainda vai fazer o vídeo das Dá crianças fazendo like. isso aí. Likezinho. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Até o próximo.